Oi pessoal, tudo bem? Professor Paulo falando. Hoje vamos verificar aqui como é que a gente faz para encontrar resultante de forças coplanares, né, utilizando o método analítico. E em que consiste o método analítico? Ora, consiste simplesmente em nós definirmos um eixo de coordenadas x e y e a partir daí decompor cada uma das forças em componentes no eixo x e no eixo y, somá-las algebricamente e daí descobrir o valor da resultante. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial. Portanto, para que ela fique bem determinada, é necessário que eu encontre a sua intensidade, ou a sua direção e o seu sentido. Tá legal? Vamos nessa então? Bom, então aqui para a gente adiantar um pouquinho, já está definido, né? O eixo x e y. Eu tenho aqui duas forças, a força F1 e a força F2, tá? E nós vamos decompô-las aqui no meu eixo de coordenadas. Eu tenho aqui a primeira força, que vai ser a força F1. Tem um ângulozinho aqui de 15 graus. Portanto, eu vou ter uma componente aqui em x. Essa força vai ter uma componente em x. E vai ter uma componente aqui em y, né? Então eu vou ter aqui f de 1x e terei aqui também f de 1y, tá certo? Terei aqui f de 1y, terei aqui duas componentes. Né? Terei aqui a componente f de 1y e terei a componente aqui f de 1x, tá certo? Ó, observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Tem um triângulo retângulo. E a relação trigonométrica que rege aqui a descoberta desse lado adjacente, quem é? Vai ser o cosseno. Portanto, o cosseno de 15 graus será f de 1x, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa. Logo, o f de 1x vai ser o f de 1, que a gente sabe que é 100 newtons, né? 100 vezes cosseno de 15 graus. Logo, o f de 1x, a minha componente em x, será de 96,59 newtons. Certo? Muito bem. Já o seno aqui, o seno de 15 graus, ele vai me dar justamente a relação do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa, né? E o cateto oposto ao ângulo equivale a f de 1y. Portanto, eu tenho seno de 15 graus vai ser igual a f de 1y dividido por f1. f de 1y será, portanto, 100, que é f1, vezes o seno de 15 graus. f de 1y será 25,88 newtons. Pronto, nós descobrimos aqui as duas componentes de x e y. Aqui eu tenho minha força F1, minha força F2. A componente em x da força F1 é de 96,59 newtons. A componente em y será de 25,88. Tá certo? Legal? Então, fizemos aqui a primeira etapa, né? Só que eu tenho uma outra força, né? Eu tenho essa força F2 aqui de 152 newtons, tá? Tenho essa outra força aqui de 150 newtons. Bom, vamos colocar aqui a força F2, certo? Aqui a força F2. Uma força de 150 newtons F2. Assim como a força F1, ela também tem sua componente, né? Ela tem uma componente
aqui F2y e vai ter uma componentezinha aqui também, tá? Ela vai ter uma componentezinha aqui, ó, vou botar em verde, f de 2x, e também vai ter uma componentezinha aqui. Nossa, como ficou torto isso aqui, peraí. Vai ter essa componentezinha aqui, f de 2y, tá certo? Vou ter a componente f de 2x e a componente f de 2y, tá legal? Então vamos nessa. Só que o ângulo, ó, esse ângulo aqui, é um ângulo de 10 graus. Tá? Eu posso utilizar esse ângulo, mas eu posso utilizar também esse ângulo aqui complementar. Ora, o ângulo que o eixo x com o eixo y forma é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho 10 graus nesse ângulo, se eu tenho 10 graus nesse ângulo, tá? Esse complemento até o eixo x vai ser de quanto? Vai ser de 80 graus, não é verdade? Não é verdade? Posso utilizar tanto o ângulo de 10 graus quanto o ângulo de 80 graus, né? Vamos fazer utilizando o ângulo de 80 graus para ver como é que fica? Então, se eu quero saber quem é f de 2x, eu coloco então cosseno de 80, por quê? Porque o cosseno é a relação que vai me dar aqui o adjacente, né? E o adjacente, o cateto adjacente ao ângulo de 80 graus, qual vai ser? É f de 2x. Então, teria aqui f de 2x sobre f de 2. Qual o f de 2x? Será 150, que é f2, vezes o cosseno de 80 graus. Assim, f de 2x, calculando, vai ser 26,04 newtons. Tá legal? Muito bem. Se eu quero saber agora quem é o f de 2y, tá? Eu vou utilizar a relação do seno, né? Do seno de 80, tá? Quem é o seno de 80? O seno de 80 vai ser o cateto oposto ao ângulo de 80 graus, que é justamente f de 2y. Ó. Esse cateto aqui que corresponde a f de 2y. F de 2y dividido pela hipotenusa, que é f de 2. Logo, f de 2y será o f de 2, que é 150, vezes o seno de 80 graus. F de 2y será igual, então, calculando, a 147,72 newtons. Tá legal? Olha só, nós descobrimos já os dois aqui, né? Então, o f de 2x também 26, deixa eu ajeitar aqui, 26,04 newtons, e o f de 2y 147,72. Somando essas componentes, eu terei aqui a resultante em x é de 122,63 e a resultante em y, nós já temos aqui as duas resultantes. Isso aqui as duas resultantes. Como é que eu vou fazer? Ó, se eu quiser expressar, certo? Essa força resultante no formato vetorial, né? As resultantes colocadas no eixo x e a resultante no eixo y, tá? E agora a gente precisa corresponde ao vetor direcional no eixo x, né? Mais 173,6 J, né? Isso aqui seria a notação, né? Essa notação seria a notação vetorial, tá? É a notação vetorial. Muito bem. Agora eu quero colocar a notação escalar, né? A notação escalar.
Ora, gente, eu vou ter dois vetores, tá? Um vetor x, o vetor x, né, com a sua componente x, e o vetor tem sua componente y aqui, certo? Ele tem aqui as suas componentes. Esse aqui vale ao componente x, né? A resultante em x vale quanto? 170, aliás, 122,63 newtons. A resultante em y, ela vale quanto? 173,6 newtons, tá? Então, utilizando a regra do paralelogramo, eu posso definir o sentido, que vai ser esse aqui da minha resultante, tá? E também posso definir aqui a minha orientação, tá? Saber qual é o ângulo que ela faz com a horizontal, perfeito? Então, se eu quero saber o ângulo, basta eu colocar aqui que esse ângulo alfa vai ser o arco cuja tangente, bom, quem vai ser aqui a tangente de alfa? Né? Vai ser o cateto oposto a alfa, que é o RY, né? 173,6 dividido pelo cateto adjacente, que é 122,63. Logo, o meu alfa vai ser igual a aproximadamente 54,8 graus. Tá legal? Muito bem. Então, se eu quero saber agora a resultante, basta que eu utilize o teorema de Pitágoras, né? O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, que vai ser a minha própria resultante, é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, terei aqui a resultante ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Quem é meu cateto oposto? 173,6 ao quadrado, mais 122,63 ao quadrado. Logo, a minha resultante vai ser de 212,54 newtons. Beleza, gente? Então, olha só, a minha resultante, ela vai estar contando, vai estar no primeiro quadrante aqui, ó, vai estar no primeiro quadrante do eixo de coordenadas, não é isso? Ela faz um ângulo de 54,8 graus em relação à horizontal e a sua intensidade é de 212,54 newtons. Perfeito? Legal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.